crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, hein? Todo mundo ainda em casa, não é verdade? Mas logo, logo nós vamos estar juntinhos novamente. A tia está com muita saudade de todos vocês, dos nossos ensaios, dos nossos encontros aos domingos. E hoje nós vamos começar a nossa aula online novamente, não é verdade? Tia Gilmarã falou na aula passada sobre os sonhos. E hoje nós vamos continuar nessa linha de pensamento sobre os sonhos. Então, nós vamos de mais uma história bíblica. Olha só o nosso personagem de hoje. Já adivinharam qual é a nossa história de hoje, então? A nossa história de hoje é exatamente sobre ele, José. Quem se lembra dessa história? Vocês lembram? José do Egito, não é verdade? José passou por muitas coisas por causa dos seus sonhos. Quem se lembra dos sonhos de José? Quem se lembra quantos irmãos José tinha? Quem se lembra qual era o nome do pai de José? Quem se lembra o que os irmãos de José fizeram com ele? Vamos ver essa história então comigo? Olha só, José era um menino novo. Ele tinha em torno de 17 anos quando ele começou a ter sonhos. Mas os sonhos de José era quando ele estava o quê, ó? Dormindo. Exatamente, quando José estava dormindo. E José, quando ele estava dormindo, Deus dava alguns sonhos para eles. E esse sonho era, o primeiro, que ele estava em um campo. E ele estava colhendo feixes de trigo. Ele e os seus irmãos. Os seus irmãos colhiam feixes de trigo juntamente com ele. E o feixe de trigo de José ficava em pé. E os feixes de trigo dos seus irmãos, eles se curvavam perante o feixe de trigo de José. E José contava essas histórias quando ele estava reunido com os seus irmãos. E seus irmãos não gostavam muito. E ele teve outro sonho. E ele contou: eu tive um outro sonho. E esse sonho foi diferente. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Aí foi a gota d'água para os seus irmãos. E os seus irmãos ficaram com bastante ciúmes. Não pode. Será? Nós vamos servir José? Não pode? Eles tinham muito ciúme de José, porque José era o filho preferido de Jacó. Jacó fez uma túnica, olha só a túnica, bem colorida e deu para José. Seus irmãos não gostaram muito disso. Então, eles resolveram fazer uma coisa muito feia com José. Sabe o quê? Olha só. Eles resolveram, então, vender José. José foi um dia visitar eles no campo, né, com as ovelhas de seu pai, e então eles tiveram um plano. Olha só, vamos derrubar José dentro de um buraco, tiraram a túnica dele, sujaram de sangue de animal e falaram para o seu pai que José tinha morrido. Sendo que eles fizeram o quê? Venderam José, exatamente, venderam José como escravo. José foi vendido como escravo. E José foi para o Egito e lá ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E ele cuidou da casa de Potifar e tudo aquilo que José fazia era bem feito. Deus abençoava em tudo. Só que a mulher de Potifar queria uma coisa a mais com José. E José disse que não, que isso não podia acontecer, que era errado. E então ela começou a gritar e arrancou a túnica de José e disse que José tentou atacar ela. E José foi para onde? Na prisão. E lá na prisão, José também se destacou, porque ele fazia as coisas muito bem feitas. E ele começou a ajudar o carcereiro da prisão. Até que chegou 2 homens lá. E um era copeiro e o outro era padeiro. Esse que foram para a prisão tiveram sonhos lá na prisão. E eles estavam muito perturbados. Então José chegou perto deles e falou: o que vocês têm? Vocês estão tão inquietos. E o copeiro falou: eu tive um sonho. E o padeiro também disse: então me conte o seu sonho, quem sabe eu posso te ajudar.
E então o copeiro falou: Ah, eu sonhei que eu estava servindo novamente a taça a Faraó. E então José falou: Olha, o seu sonho, ele quer dizer que você vai voltar novamente para o seu antigo cargo. Ah, o padeiro vendo aquilo, então logo se animou. Vou contar o meu também. Ah, eu estava carregando um monte de pão numa cesta na minha cabeça e vinha muitos pássaros e comia aquele pão. Ah, José falou: Seu sonho não é bom, não. Não é mesmo? Isso quer dizer que daqui a 3 dias você irá morrer. Ah, o padeiro não acreditou muito, não. Mas aconteceu aquilo que José tinha dito. O copeiro voltou para Faraó. E José disse: Olha, copeiro, você quando sair daqui, não se esqueça de mim. Lembre de mim para ver se eu consigo sair dessa prisão. Só que o copeiro era tão esquecido, igual a tia. Ele era muito esquecido. Então, certo dia, Faraó teve um sonho. E ninguém podia interpretar esse sonho. Ele chamou todos do reino, os feiticeiros, os magos, tudo. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Até que o copeiro lembrou: Ó, Faraó, eu sei de alguém que pode te ajudar. Tem um prisioneiro na prisão que ele consegue interpretar os sonhos. Então o Faraó mandou chamar José. Faraó contou seu sonho para José, que ele sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas secas, 7 espigas cheias. E então José falou: Olha, Faraó, esse seu sonho é 2 em 1. Isso quer dizer o quê? Que vai ter 7 anos de muita abundância em todo o mundo. E 7 anos de muita fome também. Então Faraó fez o quê? Falou: Ó, José, quem mais além de tu pode nos ajudar nesse tempo? Então ele tornou José governador do Egito. E os seus irmãos, quando chegou a fome, né? Seus irmãos foram no Egito, atrás de comida, comprar comida. José logo reconheceu seus irmãos, mas eles não os reconheceram. Então José falou: Quem são vocês? Ah, nós somos irmãos, viemos aqui comprar comida. E José logo planejou um plano. Falou: Não, vou ver se meus irmãos mudaram. Então ele disse: Não, vocês são espiões. Eles: Não, senhor, nós não somos espiões. 11 irmãos. Aí ele disse: Mas eu estou vendo só 10 irmãos aqui. Ah, na realidade nós éramos em 12. Um morreu e o mais novo ficou com meu pai. Ele disse: Então, para me saber se isso é realmente verdade, um de vocês vão ficar aqui comigo, na prisão, e os demais vão embora. E vocês retornam trazendo o irmão mais novo, para me saber se é verdade. Ah, então assim eles fizeram. Retornaram com Benjamim, o seu irmão mais novo. E José deu um banquete para eles. Só que José não tinha terminado seu plano por aí. Depois, José pediu para o seu servo colocar uma taça de prata dentro da bolsa de Benjamim sem que ninguém visse. Então, assim o seu servo fez. José, então, colocou essa taça. Quando eles estavam retornando de volta para sua terra, um dos soldados foram até ele e disseram: Ah, como que vocês fazem isso com meu senhor? Ele deu um banquete enorme para vocês e vocês retribuem com isso, roubando, sendo ladrões? Aí os seus irmãos: Não, nós não somos ladrões, jamais vamos fazer isso. E quem tiver com essa taça vai ser um escravo do governador por toda a sua vida. Ah, eles abriram e viram onde é que estava a taça? Dentro da bolsa de Benjamim, exatamente. Então, eles retornaram e José falou: Ah, é assim? Então Benjamim vai ficar aqui, sendo meu escravo. E os seus irmãos disseram: Não, meu senhor, não faça isso. Eu fico no lugar de Benjamim. Se meu pai perder Benjamim, ele não viverá mais. Ah, então José se revelou. Disse: Ó, meus irmãos, sou eu, José. Agora vejo que vocês mudaram, não são mais aqueles irmãos invejosos e egoístas. E então seus irmãos pediram perdão e José os perdoou. José mandou eles contarem toda a verdade para o seu pai e
com toda a sua família para o Egito. E assim eles fizeram. José se reencontrou com o seu pai novamente e lá viveram por muito tempo no Egito. E assim, Deus cumpriu os sonhos que José teve. Governador de um lugar muito grande, governador do Egito, de um país muito grande naquela época. E assim encerramos a nossa história. Aqui no final, José então falou para os seus irmãos: agora eu sei os planos que Deus tinha. Deus me trouxe para cá, para o Egito, para que eu pudesse salvar o nosso povo, a nossa nação dessa fome. Viu só os planos de Deus, como eles são perfeitos? Muitas das vezes podemos sofrer algumas coisinhas no meio da caminhada. José sofreu muito, mas no final ele venceu, porque Deus estava com ele e Deus tinha um plano na vida dele, certo? E Deus tem um plano na sua vida também, viu só? Não é porque você é criança que você vai dizer: ah, mas que plano que Deus tem para mim? Pois saiba que você é o futuro da nossa igreja. Vocês são o futuro de toda essa geração de novos adoradores de Deus. Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Conte aqui para nós aqui, ó, nos comentários aí embaixo. Nos diga qual é o seu sonho. Qual o sonho que você deseja realizar? Tá certo? Um beijo. Espero que tenham gostado da nossa história de hoje. E no próximo domingo a tia Gilmara vai trazer mais outra história bem legal também, certo? Beijão no coraçãozinho de vocês.